mergulhar num ofício delicado e simbólico da cultura portuguesa. O Entre Linhas está com uma convidada muito especial, uma guardiã desta arte centenária, a Lia. Tudo bem, Lia? Olá, sim. Hoje vamos falar sobre filigrana, uma arte feita em fios finíssimos de metal, delicadeza, criatividade e muita alma. A palavra filigrana vem do grego fili, fio, e grana, grão. E a Lia é uma expert nessa arte. Mas vamos começar pela parte histórica. O filigrana ficou conhecido em Portugal lá no século XVIII. Conta pra gente mais ou menos essa historinha, Lia. A filigrana chegou a Portugal através dos gregos e começou a ser desenvolvida pelas povoações que vieram de seguida, como os romanos, que desenvolveram depois, aprimoraram a técnica. A filigrana é conhecida aqui em Portugal, principalmente no norte do país, na região do Minho, em Gondomar, Viana do Castelo e Póvoa de Lanhoso, e ficou bastante conhecida através de uma encomenda da nossa rainha Dona Maria Pia I. Foram duas rainhas que deixaram Sim. a filigrana super conhecida. Sim. A primeira é a Dona Maria I, que após o nascimento do filho primogênito, decidiu celebrar através do coração de Viana, da encomenda que fez. Este simboliza a feminilidade, a fertilidade, a sua fé em Deus, na religião católica. O símbolo desse coração é o coração de Jesus, o Sagrado Coração, com a chama, todo aquele movimento que vemos. E depois veio Maria II, que encomendou, gostou da técnica desta peça e encomendou então os brincos, os famosos brincos de rainha. Detalhe, Maria II, quando usou os brincos que foram conhecidos depois como os brincos da rainha, ela usou os brincos e Maria II já era influenciadora, gente, porque toda a nobreza queria os brincos da rainha, que ficaram conhecidos como os tais brincos da rainha. E Maria II nasceu no Brasil, lá no Rio de Janeiro, podemos dizer que é uma carioca da gema. Maria II era filha de Dom Pedro, que se tornou imperador do Brasil e depois rei de Portugal. Uma história enorme e que deixou a tradição dos brincos de rainha em filigrana. E esses brincos não são só o coração. Você estava me explicando nos bastidores que ele tem todo uma história, né? Começando lá embaixo, é a parte fértil. Conta Sim. Pra gente, que eu achei a história muito interessante. O coração de Viana é essencialmente, não são os brincos de rainha são outra peça. O coração de Viana é um pendente, originalmente bastante grande, que tem vários elementos, como eu já referi. O seu desenho começa pelo Sagrado Coração de Jesus, que é a chama e o coração depois, que é o amor. Costuma ter uma flor ao centro, que é a feminilidade. E no fundo do coração, na sua ponta, tem então 3 pontinhos, que são a fertilidade. Lá está, da questão do filho tão desejado. Uma peça simbólica, super feminina. Já quero o meu coração de Viana, igualzinho da rainha. Mas me conta, o que te levou a fazer o filigrana? Foi uma tradição? Veio de família ou não? Simplesmente você quis aprender a arte e tentou e agora você faz a arte? Sim, eu quis aprender a fazer filigrana porque é todo o detalhe que as peças têm e tudo isso me apaixonava. E você faz que tipos de peça? Os brincos ficaram super conhecidos, mas hoje a gente vê que é um mercado enorme. Você, Lia, faz que tipos de peça em filigrana? Ok, eu tento fazer peças mais contemporâneas, não as tradicionais que as rainhas usavam, inspirando-me na natureza e elementos do cotidiano. Eu faço um pouco de tudo, mas tenho-me focado essencialmente em brincos. E da onde vem essa inspiração? Você olha um desenho e fala, vou tentar reproduzir isso, ou você simplesmente começa com os materiais e vamos ver no que vai dar? A primeira peça da minha coleção foi
inspirada numa amonite, um elemento natural do mar, e eu quis fazer então uma espécie de flor a sair da mesma e fiz todo o desenho e tudo, e eu vim para cá e foi aí que eu aprendi a fazer filigrana, foi nessa peça, e a partir dessa peça eu fui retirando as pétalas que eu tinha formado e pondo noutras disposições, aumentando e diminuindo de tamanho e criando assim toda uma coleção em filigrana, todas inspiradas então em flores da natureza que não necessariamente que existam, porque eu não fui ver nada a pesquisar flores nem nada, fui desenhando pétalas e vários formatos até chegar àquela composição. Existe um fio especial, um fio de metal especial para fazer a filigrana, não é? Porque além de ser bem fininho, porque é uma arte, né? Quando a gente vê aquele emaranhado, todo um desenho, todo através daquele emaranhado, e eu vi você fazendo uma torção, é um fio específico só para isso? Sim, a filigrana é feita essencialmente ou em prata ou em ouro, e o fio de filigrana, como o nome que explicou há bocado do grego, é um fio com grão, é feito através da atuação de 2 fios super fininhos que depois são laminados para tornar aquela textura. Depois fazemos o desenho da filigrana na peça com uma pinça, fazendo o desenho. Esta é a pinça de pata. Nós chamamos pinça de pata por causa desta estrutura aqui, que serve para nós espalmarmos entre aspas, baixarmos a filigrana para ela assentar bem na peça. No norte do nosso país, este instrumento chama-se buchela. E qual a maior dificuldade na hora da produção de uma peça? Talvez seja a precisão, porque esses fios têm de ficar presos no desenvolvimento da peça à pressão. Eles não são logo soldados, têm de ficar na medida exata, ser cortados já dentro da peça naquela medida, para que não saltem para fora. Então um brinco é um desafio, porque são 2 peças iguais. Sim, mas os brincos, nenhuma peça sai igual sempre, exatamente igual, porque são feitas à mão, nem é impossível estar ali uma cópia exata. Tenho este coração já enchido e vou soldá-lo. A solda da filigrana é solda em limalha, é assim em pó e é seco, não leva o tincal que costumamos usar para fazer a solda correr, usamos só água. Então eu meti a peça acabada de soldar ainda quente dentro do branqueamento. Aqui ela vai sair mais limpa e depois vamos branqueá-la com o fogo, que é o branqueamento que fazemos normalmente na filigrana. E o que é o branqueamento? O branqueamento é para tirar o óxido que a peça tem quando acaba de se levar com o fogo ou qualquer impureza e sujidade. Estas aqui já estão mais branquinhas, que eu pus já há algum tempo. E você já chegou a misturar algum outro material com o filigrana? Eu já utilizei pedras, a tal amonite, que eu costumo fazer o pendente na amonite, e outras pedras em anéis, por exemplo. Outros materiais ainda não aconteceu, mas não, aqui algumas ideias. Tem ideias. E o que você mais gosta de fazer? Em tipos de peças, eu gosto mais de fazer brincos. Tenho uma paixão por brincos. Estes são os meus brincos best-sellers. São constituídos por cada 8 pétalas de vários formatos, alguns só com escama,
como está aqui, uns com escama e olho de gato e uns só com olho de gato. Dá para entender que nem todos não são exatamente iguais, porque lá está a questão de terem sido feitos à mão. E são feitos com estes dois tipos de pétalas. Quanto tempo, em média, você leva para criar, para fazer uma peça? Isso depende muito da complexidade dos brincos, uma vez que eu considero o tempo também de processamento de material, porque a estrutura também sou eu que faço, a fundição do metal, a laminação até ficar naquela espessura específica para a filigrana portuguesa acontecer. E por isso varia sempre entre 2 horas a 10 horas, se for preciso, depende da complexidade. Bastante tempo para a criação de uma peça. E de todas as suas peças, quais as que você acha que chamam mais atenção, as que você vendem mais, as que são mais comerciais? Os brincos. Os brincos. Os brincos são sempre assim. A rainha segundo já tinha razão. Os brincos são sempre os que chamam mais atenção. E as pessoas às vezes vêm com foto perguntar se você faz aquele tipo de trabalho ou não. Já tem um trabalho seu que gostaram e querem aquele? Sim, já me aconteceu virem ao mercado mostrar o coração de Viana, por exemplo, e à procura de algo semelhante. Mas também já me aconteceu virem ver uma peça e dizendo: olha, eu quero essa peça, mas se calhar para um piercing ou alguma coisa, assim, com um desafio, já modificando a peça para outro tipo de joia, ou pedindo a peça igual, só que esgotada, que viu na rede social, e fazendo encomenda assim. Que bacana, é um desafio a cada dia. Sim. Porque são peças diferentes e, como você mesmo diz, cada uma que você faz vai ser diferente da outra, porque é um trabalho manual, não é? Lia, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história e tanto talento. Espero que você tenha muito sucesso e continue difundindo essa arte que é maravilhosa e passando para frente essa tradição aqui de Portugal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Entre Linhas. Eu volto. Beijos. Fui.